Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô aqui mais uma vez para fazer a leitura. Fazer leitura para Ivete. Bom dia. A Ivete hoje ela não vai conseguir fazer a leitura. Hoje eu vou estar com vocês novamente. Espero que todos estejam bem. Bom dia, restaurante do Divino. Que a paz do Senhor hoje esteja sobre nós. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a leitura. Vamos continuar, né? De Josué a 1 Juízes, né? 1 de Juízes que nós vamos ler hoje. Bom, gente, para quem ainda não sabe, né? Para quem vai chegar agora ou quem vai assistir essa live depois, a Ivete nasceu, né? Um propósito no coração dela de ela fazer a leitura, né? De concluir, né? Deus já tinha chamado ela, creio que há mais tempo. E esse ano ela resolveu cumprir, né? Com a leitura toda da Bíblia em 2025. E são 4 capítulos, né, por dia. E a chamada Jornada Bíblica, né, 4x4. Eu queria convidar você, né, para a gente fazer uma breve oração, né, para iniciar a nossa leitura. Senhor, nós queremos, Pai, render graças ao Senhor por este dia. Nós queremos orar ao Senhor, Pai, em gratidão, porque o Senhor nos deu oportunidade, Pai, de mais um dia. O Senhor colocou fé em nós, Pai, e aqui nós estamos. Porque o Senhor entendeu, Pai, que nós somos a diferença neste mundo no dia de hoje. Obrigada, Pai, por este dia, por este domingo abençoado, Pai. Por tudo que o Senhor já preparou para este dia. Pai, que as bênçãos do Senhor, Pai, possam chegar até nós, Pai. Senhor, que este dia, Pai, seja um dia abençoado, Pai, um dia que o Senhor preparou para nós. Por isso nós já agradecemos, Pai. Obrigada pela Tua graça. Obrigada, Senhor, por derramar em nós, Pai, um favor que nós não merecemos, Pai. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada pela oportunidade que nós temos de fazer a leitura agora da Tua Palavra. Pai, que o Senhor possa colocar em nós, Pai, algo, Senhor, entendimento, Senhor, que soe, Pai, a nosso espírito. E desde já nós entregamos e consagramos ao Senhor, Pai, esta leitura, este dia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Josué, capítulo 22. Josué abençoa e despede as 2 tribos e meia. Então Josué chamou aos Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, e vão para as suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas.
Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o desejo de tomarem dos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de quem foram feitas possuidores, segundo o mandamento do Senhor por meio de Moisés. O altar junto ao Jordão, versículo 10. Quando chegarem à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazer, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. E eles falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que vocês cometeram contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Bom dia, Ivete Story, tudo bem? Será que não nos bastou iniquidade de poder? Será que nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma graça sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é impura, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade do que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus Senhor, ele sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: O que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel?
porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês? Ó filhos de Ruben, filhos de Gade, vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos, vamos edificar um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho, que possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos, vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos, se no futuro disseram algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos, vejam o modelo do altar do Senhor, que os nossos pais fizeram, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para o holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazer, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. É isso aí, né, gente? A gente estamos aqui mais para que a nossa geração, né, ela venha romper, né, com o Senhor. Então, não é só sobre nós. Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazer, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, os filhos de Israel, e lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e disseram a Deus, e não falaram mais de ir a fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus, Josué capítulo 23, 1. Josué exorta o povo a observar a lei. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou toda Israel, os seus anciões, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse, já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o mar grande na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras das nossas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam nem adorem os seus deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje.
porque o Senhor expulsou diante de vocês grandes e fortes nações, até o dia de hoje. Ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se reunirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, o açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Amém. Se violarem a aliança... Emirela, bom dia. Seja bem-vinda. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e foram e serviram outros deuses, e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que lhes deu. Mirela, nós estamos no capítulo 24, versículo 1. Em Josué. Josué se despede do povo. Depois Josué reuniu a todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, seus chefes, seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão, e de Noá, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe a Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multiplicarei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú dei como propriedade das montanhas de Seir. Mas Jacó e os filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros, até o mar vermelho. Os pais de vocês clamaram, o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com que os seus próprios olhos o que fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por um tempo. Daí eu trouxe a terra dos amorreus que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus e os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante deles, que os expulsaram diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus, e não foram as espadas, nem os
arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei em uma terra em que vocês não trabalharão, cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Josué 24, versículo 14. Renovação da aliança. Gente, para quem está chegando agora, a Ivete ela com o propósito, né, da leitura bíblica por todo esse ano de 2024. Né, assim, colocou no coração dela para ela fazer, né, cumprir esse chamado que ela já tinha sentido de fazer, né, bastante tempo. E ela criou uma jornada, né, de leitura que são 4 capítulos por dia. Nós estamos em Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos por meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de lhes ser feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízes em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, a cada um a sua herança. A morte de Josué e de Eliáser. Depois destas coisas, Josué disse a Num, servo do Senhor: morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. E Ana, bom dia, seja bem-vinda. Nós estamos no capítulo 24, versículo 32. Josué. Os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Josué havia comprado. Os filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio ao ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eliáser, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá,
cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhes tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. Chegamos, ao último capítulo de Josué, capítulo 24, e vamos ler Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares nas mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu, e os levaram a Jerusalém, onde morreu. A conquista de Jerusalém e Hebrom. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Negueb e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom e cujo nome antes era Quireate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Quiriate Sefer. Então Caleb disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que é que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Outras conquistas. Juízes, capítulo 1, versículo 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está no sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá. Estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus viviam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Bom dia, Vandes, seja bem-vindo.
Nós estamos em Juízes, capítulo 1, versículo 22. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía na cidade e lhes disseram: Mostre-nos a entrada da cidade, e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade, e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir também o homem a toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E este é o seu nome até o dia de hoje. Terras não conquistadas pelos israelitas. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem dos Teanak, nem dos Dor, nem dos Ibeleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Jebulon não expulsou os moradores de Quitron, que os de Naalon, os de cananeus, continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alab, os de Axib, os de Elba, e os de Afeca, e os de Reob. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Beté-Semes, nem os de Beté-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não deixavam descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu, e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida até Acrabim e desde a Sela para cima. Bom, gente, hoje nós vamos até aqui, né? Juízes, capítulo 1. A Ivete vai prosseguir amanhã a partir do capítulo 2. Que tudo que nós lermos aqui, né? Tudo que a gente ouviu, que nós possamos, né, edificar algo em nossa vida, né? A Ivete, ela vai continuar aí com um propósito, né, da leitura. Eu convido vocês para estar, né, com a gente aí nas próximas lives. E que você convide mais uma pessoa, né, para estar com a gente, para que juntos continuemos, né, a leitura de toda a Bíblia em 2025. Amém? Quero te convidar para a gente fazer uma breve oração, né, de agradecimento ao Senhor, para a gente finalizar a nossa live. Amém? Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, Pai, por este privilégio de lermos a Tua Palavra, de podermos, Pai, adorar o Senhor, e somos totalmente livres, Pai, para isso. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos nesta manhã, Pai, em buscar ao Senhor. Privilégio que nós temos, Senhor, em estarmos aqui nesta oração, Pai. Pai, muitas pessoas ao redor do mundo, Pai, estão sendo mortas, Pai, pelo Evangelho. Estão sendo perseguidas, Pai, e mesmo assim elas estão adorando o Senhor e permanecendo nessa fé. E nós, Senhor, que somos totalmente dependentes, Pai, que nós não temos nenhum impedimento, Pai. Às vezes nós não buscamos de coração, não tiremos tempos ao Senhor. Que nós venhamos, Pai, de fato ter este tempo, este momento, todas as manhãs com o Senhor.
Pai, obrigada, Senhor, por este propósito que o Senhor colocou no coração da Ivete. Que várias vidas, Pai, que estão nesta live, que pessoas que ainda vão assistir, as próximas pessoas que ainda vão entrar nas outras lives, possam ser edificadas, Pai, que a palavra do Senhor entre e permaneça, Senhor, no coração delas. Que elas venham ser a diferença, Senhor, que nós venhamos ser a diferença, Pai. Obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de acordar hoje. Obrigada por esse domingo abençoado que o Senhor já preparou para as nossas vidas e todos os objetivos, Pai, que nós vamos alcançar neste dia de hoje. Obrigada, Pai, porque o Senhor já proveu, Pai, tudo em nossas áreas para este dia de hoje, para a nossa semana. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor conceda as bênçãos, Pai, sobre a nossa vida. Que o Senhor nos condeça, Pai, que o Senhor nos permita, Pai, viver o dia de hoje, Senhor, com toda sorte de bênçãos que o Senhor já nos preparou. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco, Pai, neste dia de hoje, por toda essa semana, Senhor. Desde já nós rendemos graça, Pai. Graças ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém? Então, até amanhã, gente. Amanhã vocês vão estar com a Ivete. Até mais, gente. Com Deus, viu? Bom domingo. Domingo abençoado para nós.